Pá, boa noite, pessoal. Vamos lá, aula de while. Tá um pouquinho tarde hoje porque minha primeira gravação corrompeu, a segunda ficou sem áudio, mas também indo pra terceira aqui, essa aqui vai ser sucesso. Tá, loop while e laços de repetição em Python. Laços de repetição a gente utiliza em Python quando a gente tem que trabalhar. Na verdade, a gente vai utilizar laços de repetição em Python como inteiro. Quando você realmente vê como é que funcionam os programas, nos fins, eles acabam sendo apenas if e loops while, certo? Então vamos lá. O que é o while? Em português, while significa enquanto. Então, o que ele está querendo dizer? Ele vai entrar num bloco de código e ele vai realizar aquela instrução até ele ter uma condição de parada. Ponto. É isso que vai acontecer. O while ele tem que ser indentado, igual o if, e ele pode ser alinhado, né? Colocar dois while, e ele pode ter ifs dentro, e ifs dentro de while, e while dentro de if, assim como for, tá bom? O exemplo mais clássico do while é os contadores. Então o que isso vai acontecer? A gente vai declarar que x é igual a 1, e ele vai fazer o seguinte: enquanto x for menor que 3, ele vai imprimir 3, ou vai imprimir x, né? E ele vai somar x mais 1. Então, primeira repetição é menor? Sim. Então, imprime 1. E a gente vai atribuir o seguinte: x igual a x mais 1. Então, a partir de agora, x é 2. Vamos para o while de novo. 2 é menor que 3? Sim. Print 2. X é igual a x mais 1. Então, 2 é igual a x mais 1. Não, vamos refazer a lógica, vai. Uh, x é igual a 2 mais 1. Portanto, x é igual a 3. X é igual a 3? Sim. Então, imprime x. Volta para cá para baixo. Ó. X é igual a 3 mais 1. Vai chegar aqui nesse while de novo. Ó. O que vai acontecer? 4. 4 é maior e não é igual a 3. Portanto, não vai imprimir mais e ele vai parar a contagem. Posso mostrar para vocês isso em código. X, a gente pode fazer aqui. Ó. X é igual a 1. While x menor ou igual a 3, menor ou igual a 3, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir x, e ele vai fazer x igual a x mais 1. Vamos lá? Vou rodar aqui. Opa. Eu acho que eu errei o operador lógico, não foi? Foi. Porque x é maior, x ele é menor. Assim, pronto. Vamos imprimir. 1, 2, 3. Quando esse valor chegar a 4, ele não vai imprimir mais. Tá bom. E se eu quiser saber o valor de x depois dessa repetição? O que será que vai acontecer? Bora ver. Print igual a x. Vamos rodar? Opa! Vocês lembram do exemplo do gato? Variáveis, elas trocam de valor ao longo do código. Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente declara que x vai se somando, quando quebrar esse while loop, esse valor ele é armazenado. Então, x vai ser 4. Então, quando a gente imprimir x, vamos dizer que x é igual a 4. Por quê? Porque ele fez 3 repetições e ficou se somando. Entenderam? Então, se eu quisesse que isso aqui fosse igual a 3, eu trocaria de 3 aqui para 1 e as repetições aconteceriam e o x seria igual a 3, tá bom? Tá bom. Ok, isso entendido, por que eu não declaro esse valor aqui dentro? Vocês sabem por quê? A gente pode ver em código. O que acontece se eu declarar esse valor aqui dentro? Print, posso dar tab aqui só, e apaga aqui. Olha só o que vai acontecer. A gente vai dar um erro que x não é definido. Por quê? Porque aqui em cima a gente está fazendo uma comparação, certo? Então, eu posso fazer da seguinte forma, x igual a 1, só para a gente ter o loop, beleza? Vamos lá, dá run. Opa! Repetição infinita. Por quê?
Toda vez que ele vai entrar nesse loop, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir x igual a 1. Toda vez que ele fizer a repetição. Por quê? Porque nunca a condição de parada é atingida. Por quê? Porque a gente sempre configura o valor para 1. Então ele sempre vai imprimir 2. Até a memória do meu computador se acabar aqui. Certo? Então, por isso, existe esse x é igual a x mais 1. E isso pode ser utilizado para fazer operações matemáticas. A gente pode utilizar x é igual a x menos 1, x é igual a x menos 2, x é igual a x menos variável. Então aí a gente vai entendendo o poder que as repetições trazem para os nossos códigos, né? Então, vamos achar mais um exemplo aqui. A gente já falou de break, né? Então, a gente já falou por cima de break, então eu posso dar um exemplo para vocês de break aqui. Ué, x é igual a 1, while x menor que 3, aquele mesmo exemplo, né? Menor ou igual a 3, eu vou dizer o seguinte: if x igual a 2, eu quero que no 2 pare, por algum motivo. Eu posso simplesmente chegar aqui e falar break. E eu faço a mesma operação, x é igual a x mais 1. E só para constar, eu vou começar do zero para ter mais iterações aqui, né? Para ter mais repetições. Eu vou dar um print de x, eu vou dar print de x aqui embaixo, para a gente ver o que está acontecendo no código. E vamos rodar. Opa! X é igual a 2. Pronto. O que acontece? X é igual a 0. E vai fazer a soma aqui embaixo. Então x agora vai ser 1. A gente vai voltar para esse enquanto aqui, ó. Enquanto x for menor do que 3, opa, ele alcançou o valor de 2. Então ele vai imprimir 2, ele vai entrar no if e vai fazer o que a gente quer, que é o break. Então o break é geralmente uma instrução que a gente adiciona depois de uma condicional para a gente parar o nosso loop e salvar o valor das variáveis que foi alterada aqui dentro, ou pegar o resultado de uma conta que a gente quer, ou simplesmente parar numa condição específica. Então eu posso fazer um código aqui que toda vez que bata no número primo, ele dê break, certo? Essas condições vão ser impostas pela necessidade do problema e por nós programadores quando estiver desenvolvendo algo do zero, tá bom? Vamos lá. Falamos de contadores, falamos do laço de repetição break e vamos falar um pouquinho agora dos acumuladores. Eu já mostrei para vocês que esses valores são salvos no final da variável, né? Mas o caso mais clássico de resolução de problema com while é o caso do quê? É o caso das contas, da média de notas, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou copiar aqui do meu bloco de notas um código e a gente vai estudar um pouquinho ele, certo? O que acontece aqui? A gente tem um contador, tá bom? Que a gente precisa fazer as iterações acontecerem, certo? Quantas iterações eu preciso? Eu vou trocar isso aqui para 3. Por quê? Porque normalmente na UEA nós temos 3 notas, né? Então faz mais sentido que seja 3 aqui. Então o que a gente quer? A gente quer que o nosso usuário ele faça o input, ou seja, a entrada. Moto passando, né? Para estragar minha noite. A gente quer que o nosso usuário ele faça a entrada de algumas vezes, né? As notas dele, certo? Como a gente vai controlar isso? Com um contador. A gente vai usar contadores e acumuladores juntos aqui, tá bom? Então vamos lá. Enquanto contador for igual ou menor do que 3, você vai fazer o input de nota. E para onde vai esse input de nota? Ele vai para a soma. Olha só. Soma é igual a soma mais nota. Eu posso trocar essa variável soma para notas totais. Que faz sentido essa troca. Totais. Tá bom? Notas totais mais nota. Por quê? Notas totais, ele está sendo aplicado o valor de 0, né? Porque a gente não sabe qual é a nota, então, portanto, vamos começar com 0. Aí a gente vai atribuir esse valor de nota 3 vezes em notas totais. Porque é o tamanho do nosso contador aqui. Tá bom? Então vamos rodar.
Eu sou muito estudioso, tirei 8 na primeira prova. Porém, cálculo é complicado e na PF eu tirei 4. Mas na segunda nota eu tirei 4, né? Fui para PF. E agora? Vamos fazer a soma ali. Eu acho que eu preciso de 6 para passar. Ih, deu erro. Aqui, ó. Notas totais. Pronto. Acontece nos erros. Tirei 8. Porque a primeira prova eu estudei. Na quarta eu fui para calorada e acabei não estudando para a prova de cálculo. E eu tive que ir para PF tirando 6. Tirei 6. A minha média foi 3. Opa, tá dividindo por 5 aqui. Pronto. Vamos lá. De novo. Tirei 8. Fui para calorada. E aqui eu tirei 6. Média 6. Ok? Então o que acontece? De novo. Enquanto esse contador for menor, a gente vai ter vários inputs. E a gente vai utilizar aqui embaixo um acumulador, que vai ser uma variável auxiliar que vai salvar esses valores para a gente. Sacaram? Vamos pegar mais um exemplo? Então vamos lá para o exemplo 2, tá bom? O que é o exemplo 2? Ele já vai utilizar um conceito que a gente chama de sentinela, tá bom? O que é esse conceito de sentinela? Posso passar aqui para vocês, ó. No sentinela aqui. O sentinela, ele é um nome dado quando a gente deixa uma condição de parada específica. Como assim? A gente pode utilizar o break, tá bom? O break ele vai interromper o seu código, mas a gente pode utilizar também os sentinelas, que eles fazem o quê? A gente define o sentinela igual a uma igualdade booleana, tá bom? Normalmente a gente vai falar que ele é true, e lá, quando cair numa condicional, a gente vai dizer que ele é falso, e ele vai parar o código, tá bom? A utilização do sentinela, ele vem com o intuito de deixar o código mais limpo, tá bom? Mas hoje em dia, se você for ver os códigos de comunidade, tanto Break quanto Sentinela eles utilizam sem problema, certo? Então meio que é um consenso essas duas formas de fazer os loops while, ok? E qual é o caso que a gente tem aqui agora? A gente tem um while true e a gente tem um contador aqui que ele não vai fazer a função específica de um contador normal, que é para fazer as interações, né? Esse contador, eu quero mostrar para vocês o número de... Na verdade, não faz sentido nenhum esse contador aqui. Cara, vamos lá. Exemplo 2. O que a gente tem aqui? A gente tem um, uma forma de utilizar a sentinela bem simples, tá bom? O que são as sentinelas? As sentinelas, elas são uma alternativa ao break, tá? Ela também é bem aceita na comunidade como códigos limpos, né? Que é a denominação que a gente dá para códigos escritos de uma forma bem legível. E o que ele estabelece? A gente vai definir que sentinela, ou on, off, depende muito de como tu tá usando o nome dessa variável, certo? O normal é o sentinela. Tu vai definir que sentinela é igual a verdadeiro. Então, sentinela é igual a true, certo? E quando uma condição é true, quando você fala while true, ele vai se repetir infinitamente até você dar uma condição de parada, certo? Então vamos lá. Quando é que a gente vai estabelecer essa condição de parada? Dentro de condicionais, assim como o break, certo? É literalmente uma alternativa ao break. Então vamos lá. Nesse código aqui, a gente tem que uma entrada, que é um dígito de um número, e a gente tem que digitar sair para a gente finalizar, tá bom? Então o que ele faz aqui, ó? If sair, sentinela igual a false, e ele para a nossa interação, ele para o nosso loop, e ele segue interpretando o nosso código de cima para baixo, certo? Else, ou seja, qualquer coisa que não seja sair, mesmo que se eu digitar sair errado, vai dar um problemão aqui no código, né? Então o que ele faz? Ele diz que o número é igual a int entrada, ele faz aquela mesma conversão que eu ensinei para vocês na sala de aula para os loops, e ele diz o seguinte, que o resultado disso aqui, ele é igual ao número vezes 2. Por quê? Isso aqui é um algoritmo para calcular o dobro de alguma coisa. Então vamos dar run aqui. Eu quero calcular o dobro de 10. Foi lá, ele fez o enquanto, resolveu o enquanto e voltou para o while de novo. Tá, true. Eu quero fazer o cálculo do dobro de 60.
Tá bom, me cansei desse programa. O que eu vou fazer? Sair. O que aconteceu? Ele trocou o valor booleano, né? Daquela entrada da sentinela ali. Então ele define que sentinela vai ser igual a false. E ele vai fazer o quê? Sair. Ele vai sair daquele loop. Tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, um print de sentinela, print, sentinela, nela, ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar o seguinte, ó. Isso aí. Falso. Viu? Trocamos os valores lógicos dele. Certo? Vale ressaltar o quê? Como a gente tem várias definições de variáveis dentro do while, todos esses valores aqui são perdidos. Certo? Então vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. Vamos lá. O que o exemplo 3 aqui diz, pessoal? Eu quero calcular a tabuada de todos os números nos alcances que eu tenho aqui. Isso aqui é a utilização dos while aninhados, certo? Então a gente está aninhando dois whiles aqui para a gente ter a resposta que a gente precisa. Então vamos lá. A gente define que tabuada ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 1 para a gente salvar, para a gente ter esse valor, né? E a gente faz essa mesma atribuição que a gente faz aqui em cima, aqui embaixo, ó. Reparem. A gente faz um while tabuada e uma comparação, e aqui embaixo a gente faz isso também. Ok? Então, o que é o nosso objetivo nesse código? Vamos lá. A gente quer fazer o print de tabuada x número, que é esse número que a gente definiu aqui em cima, e é igual a tabuada vezes número. Simplão. E o que acontece? A gente soma mais um no fim desse while e a gente soma mais um nesse fim desse while aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou dar run aqui pra gente ver. Ele vai imprimir a tabuada inteira dos números de 1 até 10. Então o que acontece primeiro aqui? Qual é o primeiro valor que se altera? O desse while aqui dentro. Quando ele encerra esse while, ó, então, o que está acontecendo? Esse aqui é o valor de tabuada, certo? E esse aqui é o valor de número. Então ele está fazendo todas as operações matemáticas aqui, ó. Puff, 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 puff. Chegou em 10, ele vai sair dessa repetição e vai entrar nessa aqui e ele vai repetir que número é igual a 1. Portanto, a gente vai conseguir de novo fazer essas operações aqui embaixo. Então entenda, não é porque ele perde valor que ele tem que é inútil essa operação pra gente, tá bom? Essa operação continua sendo bem útil porque a gente consegue fazer programas igual esse, certo? Então vamos lá, vamos pro 2. O 2, agora tabuada é igual a 2, porque ele entrou nessa condição aqui, ó. E ele volta pra cá, porque o número ele foi reatribuído como 1, né? Então ele vai entrar pra cá de novo, ó. Vamos lá. 2 vezes 1, 2 vezes 2, tabuada vezes número, até chegar em 10 aqui, e vai repetir todo esse processo. A gente vai entrar naquele bloco do while que vai dizer que o número é igual a 1, e a gente vai ter aumentado o número de tabuada em 1, certo? Eu acho que esse é um exemplo bem legal, eu gosto bastante dele. E fiquem com vocês aí. Cafezinho. Vamos lá. Outro problema clássico do while, né, que a gente pode resolver, é o cálculo do fatorial, tá bom? Então, como é que a gente faz o cálculo do fatorial? Primeiro, a gente recebe um número e a gente tem que fazer as multiplicações de todos os números anteriores a ele e dar o resultado do fatorial desse número, certo? Como a gente vai fazer esse cálculo aqui? A gente vai definir uma variável chamada fatorial, tá bom? Porque é ela que vai fazer esses cálculos, certo? E a gente vai definir uma variável multiplicador, que vem aqui da multiplicação, certo? Então, o que acontece nesse multiplicador? Ele também vai agir como um contador aqui, tá bom? Ele é um contador e ele também é um multiplicador. Quer dizer, ele é os dois, certo? Vamos lá, vou explicar para vocês o porquê que ele é os dois. A gente vai fazer o quê? Enquanto o multiplicador for menor ou igual ao número, fatorial, ou seja, 1, multiplica multiplicador, certo? Então o que ele vai fazer? 1 vezes 1 aqui. Ele vai definir que o multiplicador agora ele é igual a 2, porque ele vai estar somando 1 nesse multiplicador. Vamos voltar para o enquanto aqui. Multiplicador, que agora é 2, ele vai ser menor ou igual a número, e ele vai fazer a seguinte linha de código. Fatorial, quanto é que é fatorial agora? 1. Multiplicado por 2. 2. E aqui a gente vai somar mais 1 em multiplicador, e agora a gente vai ter 3. E vai voltar para esse enquanto aqui.
Vamos lá. Enquanto o multiplicador atualmente é 3, for menor ou igual a número, fatorial é igual a, fatorial é 2, vezes 3. Fatorial é igual a 6, multiplicador agora é igual a 4. Vamos voltar para enquanto. While, ou seja, enquanto multiplicador, que atualmente é 4, for menor ou igual a número, fatorial é igual a 6 vezes 4. Fatorial agora é 24. E o multiplicador vai receber quanto? 5. E ele vai repetir isso aqui até n valor, ou seja, esse n valor é o nosso input do número, tá bom? Então vamos rodar o código aqui. Eu vou fazer até o 5, porque a gente já fez meio que até o 5, né? Então o resultado do fatorial de 5 é 120, certo? Acho que com esses todos os exemplos que eu compilei aqui, já fica um pouquinho claro de como a gente pode resolver os problemas com while e utilizando o loop while para incrementar os nossos códigos, né? Tá bom? É isso.